O que muda no desdobramento das ações do Banco do Brasil? Vem comigo que nesse vídeo eu vou te explicar como esse processo funciona, por que ele é feito e também o que muda na prática. Então, para a gente começar entendendo como que esse processo de desdobramento das ações do Banco do Brasil aconteceu, eu trouxe para vocês aqui os comunicados que o próprio banco fez, que são chamados de fato relevante, quando o banco ou qualquer empresa listada na bolsa quer comunicar aos seus acionistas de alguma decisão que está sendo tomada pelo seu comitê de assembleia ou até mesmo pelos controladores. Então, esse fato relevante, ele foi divulgado no dia 8 de dezembro de 2023, foi o primeiro em relação a desdobramento pelo vice-presidente de Gestão Financeira e de Relações com os Investidores, Marco Giovanni Tobias da Silva. E aqui menciona, então, em primeiro momento, que o Conselho de Administração do Banco, em reunião realizada no dia 7 de dezembro, aprovou encaminhar para a deliberação da Assembleia Geral de Acionistas a proposta de desdobramento de 100% das ações do Banco do Brasil, atribuindo-se dessa forma uma nova ação para cada ação emitida. Então, digamos que no momento tu teria uma ação e tu passaria, no caso, a ter duas. Então, se uma ação custava R$100, agora tu passa a basicamente ter uma ação valendo 50 e a outra ação valendo 50. Importante mencionar que esse desdobramento ampliará a quantidade de ações emitidas, sem alterar o patrimônio do Banco do Brasil e a participação percentual dos acionistas, e será efetivado após a aprovação pela Assembleia Geral dos Acionistas. Então, assim, basicamente esse primeiro comunicado foi para mencionar que no Conselho de Administração foi proposto que houvesse então o desdobramento, porém o desdobramento precisa passar pela Assembleia Geral de Acionistas para, portanto, se aprovado, a empresa envie de fato a intenção ao Banco Central para definir uma data base que acontecerá o desdobramento. Passado então praticamente 2 meses, no dia 5 de fevereiro, o mesmo vice-presidente, o Marco Giovanni Tobias da Silva, comunicou outro fato relevante, em complemento ao primeiro fato relevante que foi divulgado no dia 8 de 12 de 2023, que foi aprovado pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 2 de 2 de 2024, o desdobramento, que seria o split de 100% das ações do Banco do Brasil, então, sendo uma nova ação para cada ação emitida, conforme a gente viu. E aí, obviamente, o Banco do Brasil esclarece que a alteração estatutária decorrente do split está sujeita à aprovação pelo Banco Central do Brasil, que manterá seus acionistas e o mercado em geral informados sobre a data base na qual as ações passarão a ser negociadas, já considerando, então, o seu desdobramento. Então, praticamente 2 meses depois, exatamente 2 meses depois, no dia 5 de abril de 2024, outro comunicado ao mercado, onde houve a autorização do Banco Central do Brasil, no dia 3 de 4 de 2024, que a alteração estatutária, deliberada pela Assembleia Geral Extraordinária, realizada no dia 2 do 2, Assembleia esta dos acionistas, que decidiu pelo desdobramento do split das ações de 100% do Banco do Brasil, sendo então, novamente, uma ação para cada ação emitida, sem alterar o patrimônio do banco e a participação percentual dos acionistas. Com essa efetivação do desdobramento, o capital social do banco passará dividido em 5.730.834.040 ações ordinárias. E a gente já vai ver na prática como isso funciona, sendo que a data base para a efetivação do split será em 15 de 4 de 2024. Ou seja, quem tem posição aqui nessa data, digamos que a ação estava custando 56 no dia 15. Só que daí no dia 16 do 4, a pessoa não vai ter uma ação, ela vai ter duas. Porém, agora vai ter uma custando 28 e outra também custando 28. Ou seja, ao invés de ter somente uma ação, ela passará a ter duas ações. E é claro que a partir dessa data, então, quem for comprar novas ações do Banco do Brasil passará a comprar já ajustado esse desdobramento. Então, passará a comprar uma ação por R$28. Então, se a gente jogar aqui no Google, a gente vai ver que foi exatamente isso que aconteceu. No momento que eu gravo esse vídeo, que é no dia 16 de abril, ocorreu então, no início do pregão, esse desdobramento. Se a gente filtrar aqui, a gente vai ver que até o dia 15, que foi segunda-feira, as ações estavam custando R$56,35 e então,
passaram a valer R$ 27,88, que seria basicamente a metade do preço dessas ações. Eu sei que muita gente aqui no canal utiliza o Investidor 10 para fazer análise de ativos. Aqui ele já está atualizado com a cotação, se a gente for ver aqui já está certinho. Porém, em alguns momentos, se vocês procurarem, por exemplo, o nome do ativo, vocês vão ver que ainda aparece 56,61, justamente porque é necessário atualizar a base de dados do site. E eu não falo só do Investidor 10, o Status Invest também deve passar por isso, então em alguns momentos as métricas podem parecer um pouco diferentes, mas isso com certeza é atualizado. E não somente no Banco do Brasil, como qualquer desdobramento, seria o split de ações ou até mesmo o implit, que seria o agrupamento de ações. Se vocês descerem aqui embaixo no Banco do Brasil, vocês vão ver que o valor de mercado, ele não mudou, tá? Então assim, se a gente colar o valor de mercado na calculadora e dividir pelo número total de papéis, a gente vai ter então um resultado de 54,41, que seria o quanto a empresa estava valendo. Se vocês prestaram atenção naquele comunicado que eu mostrei para vocês, o que o banco disse é que, na verdade, esses 2 bilhões de papéis seriam, na verdade, então, multiplicados por 2, para aí justamente aumentar a quantidade de papéis do Banco do Brasil em circulação. E assim, então, se a gente dividir o valor de mercado por esse valor de papéis que ainda não atualizou no Investidor 10, multiplicado por 2, a gente vai ter a cotação atual, que seria 28,20 aproximadamente. Se a gente for ver aqui, tem uma pequena diferença, mas é basicamente isso então. E eu fiz esse exemplo só para mostrar para vocês que o valor de mercado da empresa não muda. Só o que muda é que a empresa ampliou a quantidade de papéis em circulação e ela faz isso justamente para deixar o banco num preço mais atrativo. Então pensem assim, antes, para tu comprar Banco do Brasil, tu teria que comprar um lote inteiro, que seria de 100 ações, tu pagaria R$ 5.600. Hoje em dia, tu paga 28,24 vezes 100, tu paga a metade desse valor. Vocês então devem estar se perguntando por que o motivo desse desdobramento. Então, na Assembleia Geral Extraordinária que foi feita, o banco deu o seguinte motivo, que o desdobramento então promoverá ajuste na cotação das ações, conforme a gente viu, negociadas na B3, na medida que irá aumentar a liquidez do papel, tornando mais acessível principalmente aos pequenos investidores. Então a gente sabe que nos últimos anos houve um boom muito grande de investidores pessoas físicas no Banco do Brasil. É um dos papéis que mais possuem investidores pessoa física na bolsa, porque afinal de contas existem institucionais também que movimentam o mercado, existem investidores estrangeiros e investidores pessoas físicas naturais do Brasil. Então, é um papel que foi muito bem visto e isso é basicamente uma estratégia do banco para que movimente mais liquidez no papel e também torne-se mais acessível para pequenos investidores. Isso ajusta o preço das ações de um nível mais adequado para quem tem menos capital e também melhora a percepção do mercado sobre a empresa em determinada ótica. É basicamente essa mensagem que eu queria passar para esse vídeo. Eu espero que tu tenha entendido, eu espero que tenha ficado claro que na prática não muda muita coisa, só muda então o número de papéis em circulação, porém não muda o valor de mercado da empresa. O teu preço médio ele vai ser a mesma coisa que antes, porém dividido por 2, e assim como o preço da ação que estará dividido por 2 também. Então, espero que tu tenha entendido a mensagem do vídeo de hoje. Se tu gostou, deixa teu like, se tu não é inscrito, se inscreva para me ajudar e até a próxima.